A bola já rolou no Gauchão 2018 e o programa Futebol Gaúcho ao vivo está em campo. Rafael Porceles, atacante do São José, fala das expectativas deste ano e de suas passagens pelo futebol europeu. Leonardo Gaciba, árbitro eleito 4 vezes como o melhor do Brasil, faz um balanço de sua carreira e um destaque especial ao Clássico Grenal. José Leão, auxiliar do técnico Klemer no Brasil de Pelotas, nos conta sobre a nova proposta tática implantada no Chavante. O treinador Rodrigo Ferrari fala da preparação do Passo Fundo para o ano de 2018. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho ao vivo. Muito boa noite, 7h46. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebol Gaúcho ao vivo. Toda segunda-feira, das 7h45 até as 8h30 da noite, a gente chega para atualizar tudo sobre o futebol do Rio Grande do Sul. É claro que, pelo menos agora, nesses primeiros meses do ano, um foco total no Gauchão da Série A, o Gauchão Ipiranga 2018, que tem um clube que não é da capital, como atual campeão, que é o Novo Hamburgo, mas que tem este mesmo Novo Hamburgo, até o momento, pelo menos, surpreendendo de forma negativa. No outro lado, tem o Caxias, tem o Internacional, tem o Brasil de Pelotas, surpreendendo de forma positiva. Falei de alguém que perdeu os 2 jogos e de alguém que ganhou os 2 jogos. E claro que a gente vai falar muito disso, com muitas entrevistas especiais, mais um destaque para a arbitragem. Nós teremos aí o bate-papo da Júlia Goulart com Leonardo Gaciba, né? Eterno árbitro com destaque na Federação Gaúcha de Futebol, foi escudo FIFA. Nos 4 primeiros anos do troféu Melhor do Brasileirão, ele foi eleito o melhor árbitro da competição. Teremos aí um bate-papo também no João Batista Filho com um cara que está se destacando de novo e que eu particularmente torço muito, que é o Rafael Porceles, centroavante do São José. Teve uma passagem pelo futebol europeu, foi para o mundo árabe, voltou para disputar gauchão com a camisa do São José, está fazendo gols. Tem um bate-papo com o Rodrigo Ferrari, que é técnico da divisão de acesso do Passo Fundo. O Passo Fundo que no ano passado, dos times do interior, era uma das folhas mais altas, acabou sendo rebaixado, e o Rodrigo Ferrari tem agora a missão de tentar trazer de volta o Passo Fundo. E um bate-papo também com o José Leão, que é o auxiliar técnico do Klemer lá no Brasil de Pelotas e que vai falar, entre outras coisas, sobre implementação tática um pouco diferente para esse gauchão no Brasil de Pelotas. Já na abertura do programa, como é de costume, primeiramente agradecer pela audiência de todos. Você que está pelo Facebook, no /canal Fute Gaúcho, vai lá, comenta, compartilha, curte a página, espalha a ideia para todos aí. Abraço, por exemplo, para o Clayton, para o Leanderson, o pessoal lá do São Paulo de Rio Grande, para o Tato Moreira, lá do Guarani de Bagé, para o Renan Malbarac, que é o diretor executivo lá do Ipiranga de Erechim, entre outros abraços que a gente vai mandar na sequência. Inclusive com o seu recado, você interagindo e mandando mensagem, a gente também vai destacar na sequência na sessão dos abraços. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, /canal Fute Gaúcho. Você pode mandar recados também pelo WhatsApp, no 5199-410-5945. 5199-410-5945. Vamos para a tabela de classificação e também os jogos da segunda rodada do Campeonato Gaúcho? Lembrando que as rodadas do Gauchão sempre nos finais de semana, sábado e domingo, e no meio de semana, na quarta e quinta-feira. Já tivemos 2 rodadas e eu quero repassar aqui os resultados da segunda rodada. Nós tivemos no sábado o Grêmio jogando em casa, dentro da arena contra o Caxias. O Grêmio fazia 3-1, acabou tomando a virada de 5-3, numa belíssima campanha que vem fazendo o Luiz Carlos Vinck, que é o técnico do Caxias. O Novo Hamburgo em casa, no Estádio do Vale, aí os jogos já do domingo, no complemento desta segunda rodada. O Novo Hamburgo perdeu para o Internacional pelo placar de 3-0. Destaque negativo do Novo Hamburgo, afinal de contas, o Novo Hamburgo é o atual campeão gaúcho e fez 2 partidas, não pontuou e também não marcou gols. Mas um destaque positivo para o Internacional, do Odair Helman, que nestas 2 partidas disputadas no Campeonato Gaúcho tem 100% de aproveitamento.
O Juventude, dentro de casa, fez 3-1 no São Paulo de Rio Grande. O Avenida empatou em 2-2 com o São Luís nos Eucaliptos, lá em Santa Cruz, numa reedição da final da segundona da divisão de acesso do ano passado, quando o Avenida e o São Luís de Juí jogaram. Veranópolis, do Julinho Camargo, fez 3-1 em casa, no Antônio Davi Farina, em cima do São José, 3-1 para o Veranópolis. E o Cruzeiro, do Benhur Pereira, acabou perdendo em casa, jogando lá no Antônio Vieira Ramos, no Vieirão, em Gravataí. O Cruzeiro perdeu em casa para o Brasil do Klemer pelo placar de 1-0. Vamos para a tabela de classificação no momento, disputada as 2 rodadas do Campeonato Gaúcho. Em primeiro é o Caxias, tem 6 pontos ganhos, e aí está liderando em função do saldo qualificado de gols, tem um saldo 5. O Internacional é vice-líder nos critérios com 6 pontos, tendo saldo 4. O Brasil de Pelotas é o terceiro colocado, com os mesmos 6 pontos, tem pontuação de líder, mas é terceiro em função do saldo, que é 3. O Veranópolis é quarto colocado, 3 pontos com saldo 1. Juventude é quinto colocado, 3 pontos com saldo 0. O São José é o sexto colocado, 3 pontos com saldo -1. São Paulo também tem os 3 pontos e o saldo -1, é sétimo colocado. O São Luís de Juí fecha neste momento o que seria a zona da classificação. O São Luís tem 2 pontos ganhos, é o oitavo colocado e tem um saldo 0. Bom, neste momento, a Avenida é nono colocado e o Grêmio é 10º colocado, os dois com 1 ponto. O grande perigo até agora enfrentam no momento o Cruzeiro e o Novo Hamburgo, porque são os dois que não pontuaram e Cruzeiro e Novo Hamburgo, neste momento, seriam os 2 rebaixados. Calma, são só 2 rodadas, tem muita coisa para acontecer, só que surpreende de forma negativa o Novo Hamburgo, justamente porque o Novo Hamburgo, no campeonato do ano passado, quando foi campeão, nas 6 primeiras rodadas, 6 vitórias consecutivas do Novo Hamburgo. Não é o que está acontecendo agora, são 2 derrotas de forma consecutiva. Claro, tem muita coisa para acontecer. Depois nós vamos dar uma repassada também na próxima rodada, na terceira rodada, que acontece na quarta e na quinta-feira. O Campeonato Gaúcho é um tiro curto, serão 10 dias a menos do que o normal em função de estarmos num ano de Copa do Mundo. E claro que você vai sempre acompanhar em todas as nossas mídias sociais, no canal Fute Gaúcho, as atualizações de resultados, de tabela, informações, entrevistas e, claro, isso tudo num apanhado toda segunda-feira, das 7h45 às 8h30 da noite, aqui no canal Futebol Gaúcho, pelo Facebook. Vamos para a rua? O João Batista Filho bateu um papo, conversou com o centroavante Rafael Porceles, que é o maior artilheiro da história da base do Internacional. Já rodou pela Europa, já foi para os Emirados Árabes e voltou para o Campeonato Gaúcho. Quem conversa com o Rafael Porceles agora é o repórter João Batista Filho. O canal Futebol Gaúcho recebe hoje Rafael Porceles, centroavante, 30 anos, destaque nas categorias de base do Internacional, já rodou o mundo e agora voltou para casa para jogar o gauchão. Fala um pouquinho, a gente vai começar falando sobre a tua vida, mas os times que tu rodou para fora, mas como é que foi essa volta aqui para Porto Alegre, jogar no São José, Porceles? Tudo bem, eu acabei agora estando em Porto Alegre de férias, né, dos últimos 6 meses que eu tive no Emirados, e acabei tendo uma conversa com o presidente do São José, né, o seu Milton, que me fez o convite para voltar e participar desse gauchão pelo São José, e fiz algumas ligações, né, como é normal, para pegar referência do clube e até a parte, né, que a gente tem que cuidar um pouco, que é a parte se o clube é cumpridor, né, como a gente se diz. E foram ótimas referências sobre o clube, sobre o presidente, que tudo que promete cumpre com os jogadores. Então foi uma situação que, por eu ser de Porto Alegre, por estar praticamente 9 anos fora, só vindo ao Brasil uma vez por ano para ver a família nas férias, eu acabei aceitando o desafio e estou aí agora. Tá, a gente vai tentar fazer uma pequena retrospectiva contigo. Surge no Inter, na base, e depois vai para o exterior. Como é que foi a tua vida no exterior? Porque tem vários clubes, principalmente em Portugal, né? Foi isso mesmo, acho que foi logo que acabou a idade de júnior, eu acho que no primeiro ano de profissional eu já acabei saindo para a Suécia, para o Helsingborg, que é um clube grande lá da Suécia, né? Eu acabei ficando lá 1 ano e meio ou 2 anos, e depois de lá direto para Portugal, né? Que foi o lugar que eu fiquei mais tempo, que fiquei praticamente 6 anos em Portugal. Saí 1 ano com um treinador português que me levou para a Polônia, onde eu passei por 2 clubes na Polônia. E agora, os últimos 6 meses que eu tive uma experiência no mundo árabe, né, no Emirados Árabes. E como é que foi essa experiência no mundo árabe? Foi apenas por 6 meses, foi uma cultura diferente, né, um
um jeito de viver diferente, mas foi positivo. Tá, tu tá rindo, alguma coisa aconteceu lá. Não, é porque foi apenas por 6 meses mesmo e tive um problema, acabei saindo na justiça do clube, né? Porque foi um clube que não cumpriu comigo o que prometeu no contrato, então eu acabei tendo que acionar a justiça e ainda não recebi, mas lá na frente eu vou receber. Pelo menos um dia. Pois é, por que acontece isso tanto, cara? Eu lembro do Alex no Inter recentemente falando sobre isso, que ele trancaram o passaporte dele, que trancaram a família, chegou em casa, o pessoal, ninguém podia sair e tal. O pessoal é meio doido lá. Cara, quando tu vai pra lá, tu pensa exatamente isso, né? Por ser um país lá ricos, com petróleo e tudo, tu acaba pensando que vai ser tudo mil maravilhas. No meu caso, como de muitos jogadores, a gente também, quando eu fui para lá, peguei referências e me foi avisado que às vezes não é por não ter dinheiro, né? Porque eles querem às vezes não pagar para pressionar o jogador ou para pressionar um treinador para trazer outro e acabam não cumprindo com as coisas, até porque às vezes eles pegam um jogador que com um pouco menos de, como é que eu posso dizer, de experiência nessa área, e o jogador abre mão de tudo e vai embora. Então, nisso, às vezes, eles ganham. Um jogador vai lá, trabalha 6 meses, eles pagam 13, o jogador se desespera, né? Porque eles começam a trancar passaporte, começam a fazer essas coisas mesmo em forma de tortura para o jogador abrir mão de tudo. Então, acho que é mais comum, de 10 jogadores que eles fazem isso, se 7 vão embora sem receber nada, para eles já é um lucro. Mas no meu caso, claro, sou um pouco mais instruído, posso dizer. Eu procurei ajuda do advogado que me orientou, falou, isso aqui é normal aqui no mundo árabe, eles fazem, mas a gente aciona aqui na FIFA e ali tu pega a tua liberação e ali na frente a gente ganha já o dinheiro. Então pelo menos isso vai resolver a tua vida. Bom, morar em Portugal seguramente, eu lembro das tuas boas fases no Leixões, agora recentemente, acho que foi o Chaves que tu marcou muitos gols. Como é que foi morar e jogar lá? É uma cultura pro jogador brasileiro, eu acho que uma porta de entrada bem legal, né? Assim dizendo, porque quando eu tive a experiência de sair de Porto Alegre do Brasil direto para a Suécia, né? Que é uma cultura diferente, uma língua diferente, frio, a comida. Então, Portugal seria o caminho mais fácil assim de se adaptar à Europa. Como tu falou agora, o meu último clube em Portugal foi o Leixões, que é um clube conhecido lá, um clube de massa. Eu tive no Feirense, não foi no Chaves, no Feirense, que eu tive 2 passagens no Feirense. Uma foi nós subimos de divisão, primeira divisão, e fiz contrato também de 3 anos com o Sport Braga, que é a 4ª potência do país lá. Acabei depois sendo emprestado. E nesses 6 anos aí fiz um pouco assim, o meu nome, sou mais conhecido lá do que aqui, penso assim. Pois é, e essa é a situação. A gente tem essa curiosidade aqui de também colocar mais gaúchos pelo mundo. Tu acha que está na hora de abrir um pouquinho o mercado aqui para o Sul, principalmente nesse gauchão? Foi uma coisa que eu conversei com a minha família e pensei que seria o lado positivo de eu aceitar esse desafio do São José, porque a gente está lá fora e claro que é bom de morar, é bom de jogar tudo, mas a gente fica com aquele gostinho, ainda mais eu que saí muito novo daqui, saí em 2009, né, do Inter direto para lá e nunca mais voltei. Então a gente acaba vendo os jogos, acompanhando e ainda mais na minha posição, né, que eu particularmente acho que já é uma posição no futebol mais carente, que está todo mundo brigando por um camisa 9, o camisa 9 e camisa 10, né, eu penso que já é uma coisa que não se forma tanto no futebol brasileiro, então eu aceitei esse desafio para cá pensando nisso, pensando daqui a pouco de reentrar no mercado aqui e daqui a pouco conseguir no segundo semestre, talvez se pintar uma proposta legal de continuar aí numa Série B ou uma Série A, porque a gente acaba ficando longe de casa e às vezes longe da família e isso também pesa um pouco, né? Bom, o São José ganhou recentemente mais uma copinha, mas reformulou bastante. Alguns jogadores saíram, tu tá chegando. O que dá para prever nesse Campeonato Gaúcho do São José? Nós já estamos há 40 dias trabalhando, né, na pré-temporada. Para mim, que estou vindo agora de fora, é uma readaptação, né, um pouco mais complicado por estar em outro tipo de futebol. E além disso tem a grama sintética também, que é um pouco diferente, né, dos gramados que a gente vai enfrentar no interior. Mas estamos nos preparando. A base da equipe já é uma base que joga há muito tempo. 50% do time acho que já joga junto há mais de um ano e pouco. E como tu falou, acabou ganhando aí a copinha no último semestre. Então já é uma base que vem formada com
com jogadores pontuais que estão sendo contratados. Eu acho que, pelo que eu tenho visto ali, tem muitos jogadores bons e com qualidade, que eu acho que a gente pode fazer um bom campeonato na medida do possível e na medida das pretensões de São José. Rafa, obrigado por nos atender aqui no canal Futebol Gaúcho, por visitar aqui a Federação Gaúcha de Futebol. Tá devendo o almoço aqui, o cafezinho, mas enfim, fica por outra hora. Valeu. Eu que agradeço aí a oportunidade e quando precisar estou à disposição, espero voltar aí para outras conversas. Rafael Porceles, jogador revelado na base do Inter, rodou o mundo, a gente contou um pouquinho aqui, agora disputa o gauchão pelo São José. Valeu, João Batista Filho. Grande abraço ao Rafael Porceles. Nós estamos mostrando a camisa do Caxias, a ser Caxias do Sul, justamente porque o Caxias, pelos critérios, hoje é o atual líder do Campeonato Gaúcho. Grande abraço para toda a equipe de trabalho, em especial o Luiz Carlos Vinck, que já no ano passado fez uma baita competição, né, com o Caxias chegando à semifinal do Campeonato Gaúcho, perdeu nos pênaltis para o Internacional, porque senão daria uma final de interior com o Caxias chegando junto contra o Novo Hamburgo. Abraço então e parabéns aí mais uma vez a toda a comunidade de Caxias do Sul, em especial para o técnico Luiz Carlos Vinck. Vamos aqui para o nosso monitor que mostra a terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o Gauchão Ipiranga 2018. Na quarta-feira, dia 24, 7h30 da noite, lá no estádio dos Eucaliptos, lá em Santa Cruz, o time do Avenida recebe o Grêmio. E muito provavelmente, até em função dos resultados, o Grêmio faça esta terceira rodada com a transição e depois, já no quarto jogo do Campeonato Gaúcho, possa receber alguns dos jogadores titulares para reforço de time. Ainda na quarta-feira, 8h30 da noite, lá em Rio Grande, no Aldo da Puzo, o São Paulo joga contra o Cruzeiro. O São Paulo do técnico Clayton contra o Cruzeiro do técnico Benhur Pereira. Ainda na quarta-feira, também 8h30 da noite, nós temos no Bento Freitas o Brasil de Pelotas do Klemer jogando contra o Veranópolis do Julinho Camargo. Aliás, o Brasil que venceu no final de semana, vem de vitória contra o Cruzeiro, contra o Veranópolis que também venceu, vem de vitória contra o São José. Ainda na quarta-feira, 8h30 da noite, no Passo da Areia, Zona Norte aqui de Porto Alegre, lá no Zequinha, o São José do Rafael Porceles vai jogar contra o Novo Hamburgo, o atual campeão gaúcho. O Novo Hamburgo precisa de recuperação, mas o São José quer fazer valer o fator casa porque vem de derrota contra o Veranópolis. Para fechar estes jogos da quarta-feira, 9h45 da noite da quarta, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Internacional vai jogar contra o Caxias. O Caxias, aliás, duelo de líderes, né? Porque os dois têm 100% de aproveitamento nos critérios que o Caxias está à frente em função do saldo de gols elevado. E aí, para fechar essa terceira rodada, na quinta-feira, dia 25, 7h30 da noite, lá no 19 de outubro, o São Luís de Juí vai jogar contra o Juventude. São Luís que ainda não venceu, empatou em casa a primeira partida contra o Grêmio, e empatou fora de casa, lá em Santa Cruz, contra o Avenida, agora no final de semana. E o Juventude que vai atrás aí de mais uma vitória dentro do Campeonato Gaúcho. Portanto, esta terceira rodada do Gauchão Ipiranga 2018. Falamos na abertura do programa sobre a arbitragem. E nós temos agora uma matéria que a Júlia Goulart fez, o Caos da Bola, com o Leonardo Gaciba. E antes do Leonardo Gaciba, eu quero fazer o seguinte, eu já agradeço de novo, muito obrigado pelos compartilhamentos, por mensagens. Vá mandando a sua mensagem aí, porque na sequência, depois da matéria com a Júlia Goulart e o Leonardo Gaciba, nós vamos para uma rodada de recados aí para valorizar a sua participação, a interatividade conosco aqui no canal Futebol Gaúcho. Vamos para a rua então, porque lá no Memorial ao Árbitro, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a Júlia Goulart conversou com o ex-árbitro e atual comentarista da Rede Globo, Leonardo Gaciba. O canal Futebol Gaúcho hoje vai conversar com um dos árbitros aí, maiores árbitros aqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Gaciba. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho. Um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Realmente eu adoro voltar para minha casa, né? Incrível como 7 anos passam numa velocidade tão grande, né? Já faz 7 anos que eu abandonei os gramados, mas meus amigos ainda continuam aqui, sempre que posso, né? Adoro vir para cá. Gaciba, 15 anos, né? Tu que vem em 95, parou em 2010. E muita coisa, 4 títulos. O que passa na tua cabeça quando tu olha para trás, tudo que tu conquistou, tudo que tu passou até chegar ao teu auge da tua carreira? Eu acho, acima de tudo, eu acho que valeu a pena, cada segundo, né?
Eu brinco com o pessoal, em 95 eu entro na CBF, mas eu começo a apitar futebol em 1989, então com 17 para 18 anos. Então é uma coisa assim, é uma vida dedicada ao futebol, né? Já somo aí 29, vou para 30 anos, né? Simplesmente respirando a arbitragem. E eu fui aquele cara que saí da colônia de Pelotas, né? Com um sonho de ser árbitro de futebol profissional, né, e consegui conhecer os 5 continentes, né, atrás de um pedacinho de plástico. Né? Então é uma felicidade muito grande, né, pelas oportunidades que recebi, acima de tudo, pelo reconhecimento que eu tive da mídia brasileira, do público em geral, né, e hoje está colocado, né, onde eu estou trabalhando, talvez, né, no órgão de imprensa mais respeitado no Brasil. Você é conhecido como um dos árbitros mais cascudos, aqueles que os jogadores respeitavam mais. Teve algum jogador que foi mais difícil de controlar em campo? Eu brinco que o jogador mais difícil é aquele que está perdendo, né? Sem dúvida. O jogador que está ganhando não reclama, né? Mas, acima de tudo, assim, é engraçado, Júlia, porque eu achava o respeito com os jogadores, né, acima de tudo, não usando um autoritarismo. Eu procurava manter minha autoridade sem ser autoritário, né? E essa tática, esse serviço sempre deu muito certo. Né? Então, hoje, todos esses jogadores que eu dirigi, que eu expulsei, que eu adverti, são todos meus amigos. Né? Me respeitam hoje, me respeitaram antigamente, mas, acima de tudo, a gente tem um carinho grande deles pelo fato de como conduzir o jogo de futebol. Né? E é bacana ver árbitros que hoje ainda acreditam nessa filosofia. Né? Em qualquer profissão a gente está sujeito a erros, cometer erros, mas a arbitragem já é um pouquinho mais complicado, que se comete um erro, aquilo vai repercutir por muito e muito tempo. Como é que é o dia seguinte, né, daquele árbitro que, enfim, que comete um erro, é um ser humano, né? Como é que é o dia seguinte do árbitro depois de um jogo em que ele não foi muito bem, que teve algum problema? É horrível, é horrível. Realmente a gente se culpa muito, né? A gente quer voltar no tempo, não tem como voltar no tempo, não adianta. Só depois de muito tempo de carreira que a gente começa a aceitar essa falhabilidade que a gente tem. Assim como o cara perde o gol, o árbitro marca o pênalti errado, né? Então, o árbitro que consegue chegar nesse patamar de aceitar os seus erros, saber que errou, melhorar, procurar não voltar a fazê-lo, esse sim vai conseguir chegar num patamar maior. Porque aquele cara que acha que é super-homem, ele vai cair pelo caminho. Né? Saber que somos falíveis, somos humanos, estamos lá dentro do campo, temos pressões externas, como todos os jogadores têm, como os treinadores têm, como todo mundo tem nas suas carreiras profissionais, e estamos sendo avaliados a todo tempo. Então, quando é aquele erro grande, o erro clássico, que todo mundo viu e o árbitro não viu, realmente é bem doloroso. Mas o primeiro normalmente dói muito mais. Né? Depois do tempo, a ferida calejada, ela começa a te ensinar, né, a saber admitir isso e trabalhar com essa margem de falhabilidade. Você é um árbitro daqui, não tem como eu não te perguntar de um Grenal. Claro que você teve a oportunidade de apitar em muitos clássicos pelo Brasil, mas o Grenal realmente é diferente, tem aquela atmosfera diferente. De repente, até por você ser daqui, se acontecer alguma coisa, né, fora do esperado, você vai estar aqui no Rio Grande do Sul, então vai ser um dia seguinte muito pior ainda. É bem difícil pelo fato de ter o vizinho ali né, dentro da tua família, né? Por exemplo, eu tinha dentro de casa Inter e Grêmio, entendeu? Então, o meu vizinho da direita era gremista e o outro colorado. Então, não adianta, isso mexe com o Rio Grande do Sul como um todo. Mas a questão da rivalidade Grenal, isso não é dito por mim, isso é dito pelos árbitros de outros estados. Todos eles que vieram para cá e trabalharam no jogo do Grenal, afirmaram que o Grenal realmente é o maior clássico do Brasil. Por tudo que envolve, por todo o status que tem, é incrível. O Grenal que eu mais me incomodei na minha vida não valia nada. Né? Teoricamente, o ponto daquele Grenal não valia nada, mas até hoje é lembrado por um erro que eu tive. Então, quer dizer, foram 15. Né? Os 14 que eu atuei bem, esses ninguém lembra, né? Mas o erro é marcante para o árbitro. Então, esse é um negócio que tem que estar muito bem preparado. E eu acredito, pelo menos foi o que me disseram agora no último trabalho estatístico, eu fui o árbitro mais jovem a apitar Grenal, né, em toda a história do Grenal no Rio Grande do Sul. Então, para um árbitro de 27 para 28 anos, como eu apitei meu primeiro Grenal, né, eu tinha de 27 para 28 anos, é muito novo. É um cara muito novo, ainda não aprende. Então, quer dizer, foram 12 anos de Grenais e 15 na história. Então, sempre foi um jogo especial. Mas não sou eu que digo. Quem diz são os árbitros de fora do Brasil. É o maior clássico do Brasil, sem dúvida. A vida, né, a tecnologia entra na vida e não foi diferente no futebol. Agora nós temos o árbitro de vídeo, que vai auxiliar e vai sanar muitos erros da arbitragem, coisas que vieram, claro, para agregar a arbitragem.
Claro que quando você entrou, deveria ser muito mais difícil. Você observa, assim, vendo de fora a diferença da arbitragem hoje para quando você decidiu que iria entrar, enfim, entrou efetivamente? Ah, com certeza, é outro jogo, né? É outro jogo. Lembrando para quem está nos vendo, o árbitro da final da Copa do Mundo de 1970, e aí nós estamos falando 47 anos atrás, ele correu 4 quilômetros. Howard Webb, já na Copa, eu já estou te dando o dado da Copa de 2010, não é nem da última Copa, ele correu 14. Né? Então, quer dizer, a velocidade do jogo é outra. Hoje em dia a gente tem um outro tipo de atividade completamente. Quando eu comecei a apitar, a gente trabalhava 10, 12, 15 anos numa carreira para conseguir chegar no jogo da TV. Né? Hoje em dia todos os jogos são televisionados, Série A, B, C. Então todo mundo enxerga o trabalho do árbitro. Época de redes sociais. O torcedor na arquibancada pode gravar e mostrar que um pênalti que tu marcou não foi dentro da área, foi fora da área. Né? Então, quer dizer, a coisa é muito ágil, a coisa é muito rápida, os erros são marcantes. Prova disso que a carreira do árbitro ficou mais curtinha, né? Então o desgaste é muito maior. Tomara que o árbitro de vídeo venha para ajudar os árbitros que estão no topo, né, que consigam, e que não vire aquele bengalão, né, que realmente é o cara achar que pode errar, esperando que um cara lá atrás vai corrigir, que aí vai ficar chato, vai perder a sistemática do jogo, não vai ser legal, a arbitragem vai perder a credibilidade como um todo, que eu acho que é o grande trabalho que tem que ser feito hoje, né? Essa recuperação da credibilidade dos nomes marcantes, como os que estão atrás de nós, que representaram tão bem ao nosso estado e a arbitragem brasileira, né? E isso é que é importante, está faltando um pouquinho de referência no Brasil, né? E no mundo como um todo. Gaciba, muito obrigado pela sua participação, muito sucesso na sua nova profissão aí de comentarista de arbitragem. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, realmente obrigado. Sempre que vocês fizerem um convite, eu vou vir correndo, né? Até porque agora eu já aproveito, já tomo café com o Chico, com o Fernando, com o pessoal todo. É bom demais, né? Rever amigos e ainda mais peguei a prova do pessoal aí para a CBF, aí vou dar uma olhadinha na prova, vou dar uma estudada para não falar mal deles. Né? Tá aí, Leonardo Gaciba conosco aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart, um grande abraço aí ao Leonardo Gaciba, né, um dos bons árbitros da história do futebol brasileiro, né? Pena que o Gaciba não disputou Copa, né? O Gaciba nasceu, trabalhou numa época, e nasceu até em função da idade, numa mesma época que tinha o Carlos Simon, e o Simon não deixava brecha, né? O Simon, ele não machucava, o Simon não era reprovado em teste físico, então realmente ficou muito difícil para que o Gaciba pudesse trabalhar, por exemplo, no auge da carreira, que aí seria lá por mais ou menos por volta da Copa de 2010 na África do Sul, mas o Simon acabou fazendo 2002, Coreia e Japão, 2006, Alemanha, 2010 na África do Sul, e aí não sobrou espaço para o grande Leonardo Gaciba. Mandar um abraço aqui na interatividade para o Emerson Kneipp, lá do Genoma, do Jardim Sabará, para Hugo Melo, para Clóvis Brum, Rafael Oliveira, o perfil do Divisão de Acesso, o Odinei Killing, o Marcos Zarnort, que é gremista lá de Pelotas, o Gustavo Azevedo, o Antônio Nascimento, grande abraço para o meu irmão de vida lá, João Besbate, abraço, Bate. O Carlos Pereira, o Newton Marques e o Mandel Petri. E agradecer aí que o pessoal da produção está facilitando um pouco mais na letra aí. Vamos para... Aliás, eu acabei de fazer aqui uma rodada de interatividade. Siga mandando o seu recado, porque antes de terminar o programa, no encerramento, nós voltaremos com mais mensagens. Você pode compartilhar, curtir e deixar o seu recado lá na nossa fanpage, canal Futebol Gaúcho no Facebook. Vamos falar de Recopa Gaúcha, porque todo ano, até teve uma diferença nesse gauchão, aliás é um ano especial para a federação, né? Porque no dia 18 de maio a Federação Gaúcha estará comemorando seu primeiro centenário. Você que assiste os jogos ou vai aqui nas nossas mídias e vê as fotos, vai notar que todos os clubes do gauchão Ipiranga 2018 estão usando o selo comemorativo oficial da comemoração, como diria a redundância, do centenário da Federação Gaúcha de Futebol. Então, a Recopa sempre acontece na primeira rodada. Nos últimos anos sempre acontecia na primeira rodada. O campeão da Copa Gaúcha, que no ano passado foi a Copa Paulo Santana, jogando contra o campeão do Gauchão. Pois bem, neste ano de 2018 serão em 2 partidas. Agora, na quarta-feira, dia 24, no estádio Paço da Areia, vai jogar o São José contra o Novo Hamburgo. E esta vai ser a primeira partida da disputa, para saber quem será o supercampeão gaúcho. Então, dia 24 de janeiro, quarta-feira, estádio Paço da Areia, o São José joga contra o Novo Hamburgo. O jogo da volta será no dia 11 de março, no Estádio do Vale.
coincidência ou não, no mesmo dia que terá o Clássico Grenal no Estádio Gigante da Beira-Rio. Então, 11 de março, além do Grenal, valendo pelo Gauchão, Novo Hamburgo e São José vão disputar o campeão da Recopa Gaúcho. Primeiro jogo quarta-feira agora no Paço da Areia e o jogo final lá no Estádio do Vale, dia 11 de março, na casa do Novo Hamburgo. Vamos para mais uma matéria e, na sequência, eu prometi, pelo menos para o final do programa, que nós vamos atualizar alguns recados. Mas agora nós vamos para a rua porque tem uma matéria com o José Leão, que é o auxiliar técnico do Klemer, lá no Brasil de Pelotas, para falar um pouco sobre questões táticas e, coincidência ou não, estão colocando neste momento o Brasil como um dos melhores colocados no Campeonato Gaúcho. E o programa hoje recebe José Leão, ex-técnico das categorias de base do Internacional, atualmente auxiliar técnico do Klemer no Brasil de Pelotas. Zé, obrigado por nos atender. Já vamos na intimidade aqui, afinal de contas a gente está num sofá bonito da Federação Gaúcha de Futebol. Agradecer por atender o canal Futebol Gaúcho e perguntando, e essa campanha maravilhosa que vocês conseguiram aí no final, até passando o Juventude na rivalidade local aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Com certeza, foi uma campanha onde a gente a gente chegou na metade do campeonato, né, nos jogos finais do primeiro turno, onde o Klemer tinha uma proposta um pouco diferente da que o Brasil estava acostumado. Então a gente conseguiu aí passar para o grupo o que ele gostaria de fazer e acabou dando certo, né? O que seria essa proposta diferente? Tu pode diagnosticar algumas coisas? É uma situação, um modelo de jogo, né? Que o Brasil tinha, no modelo com o Zimmer, onde era, vou dar um exemplo, bastante ligação direta. E o modelo do Klemer já é um modelo de mais posse, um jogo mais apoiado. Então, às vezes, a gente chegar no meio de um campeonato e tu conseguir colocar esse modelo com as características, às vezes até mesmo de jogadores, e aí os jogadores a gente tem muito a agradecer, né, que foram os caras que conseguiram entender essa proposta, e tu conseguir no meio de um campeonato, né, no final, a gente faltava acho que 4 jogos para terminar o primeiro turno, tu conseguir rapidamente trocar esse modelo e ficou bem visível, né, aos olhos de quem estava assistindo, e foi um comentário na cidade de que uma proposta bem diferente, que deu resultado, né? A gente conseguiu aí ficar em 8º lugar e essa rivalidade que o pessoal fala aí ficou na frente do Juventude, né? O Juventude iniciou em muitos momentos do campeonato, estava na zona de classificação, liderando, brigando com o Guarani, e a gente vindo, né, devagarinho, cumprindo aí o nosso objetivo, acabou ficando na frente. Bom, já é o segundo ano do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro, um clube que se reergueu, que se reorganizou. Qual o segredo para conseguir se manter? A gente sabe que as dificuldades são gigantescas. O estádio está em reforma, o dinheiro não é muito, é pouco. Qual o segredo do Brasil? O que quando a gente chegou lá, o elenco já estava formado. E dentro a gente teve alguns jogadores que a gente acabou afastando, né, por N motivos. Mas eu acho que o mais importante é tu conseguir identificar, tu ter um orçamento curto para trabalhar, então tu tem que ter um cuidado naqueles jogadores que tu vão contratar, né? Então a gente faz até mesmo a questão de extra-campo, de características dentro de um modelo que tu gosta de jogar. Então eu acho que isso é fundamental, é tu trabalhar dentro do teu orçamento, né? É o mais importante, é tu não extrapolar, é tu saber o que tu tem para gastar, né? Porque e estar em dia com as tuas contas, né? Então, o Brasil hoje é um time que está em dia, com as suas dificuldades, mas em dia. Sim. Então, isso é muito importante, né? Para o jogador saber que o mês tem 30 dias. Então, tu vai trabalhar de uma maneira diferente, sabendo que aqueles compromissos tu vai conseguir honrar. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Trabalhar com os pés no chão, dentro da realidade do orçamento que o clube dispõe por mês. José Leão, auxiliar técnico do Klemer no Brasil de Pelotas, que fez uma grande campanha junto com o seu treinador nesta segunda divisão. Bom, primeira divisão, primeiro ano na segunda divisão, perdão, o Brasil até quase chegou perto de conquistar a vaga. Nesse segundo ano foi um pouquinho mais difícil. Qual a projeção para o terceiro? Óbvio, você vai me dizer, classificar, sonhar, enfim, ir para a Série A. Mas pés no chão, o que o Brasil pode conseguir em 2018? Que nem eu te falei, a gente, dentro de um planejamento, a gente tem vários objetivos, né? Então, o primeiro objetivo, e às vezes as pessoas confundem em pensar pequeno, né?
Daqui a pouco o nosso primeiro objetivo o primeiro passo é se manter. Né? Então, trabalhar, como eu falei, dentro de uma realidade, não ter erros, né, nas escolhas dos jogadores, o se manter. E óbvio, né, que todo mundo, senão tu não entraria, de que maneira tu conduzir uma equipe se tu não pensar no melhor para ela. Então, o subir para a primeira divisão é o objetivo principal. Né? Mas, que nem eu te disse, a gente nunca... no momento que tu extrapola e tu tem apenas essa visão de ter que subir a qualquer custo, corre-se riscos, né? Então, que nem eu te disse, daqui a pouco tu investe um valor absurdo que tu não consegue honrar e a consequência disso, se tu pegar os times que caíram, tu vê, são times que têm 3, 4 meses de salário atrasado, que não conseguem. Então, isso é muito complicado. Então, tu trabalhar dentro da realidade do clube, dentro do orçamento do clube, né? Com os pés no chão, é a nossa principal meta, né? Você já tinha trabalhado aqui, já conhecia a localidade, evidentemente, mas a torcida do Brasil, trabalhando, estando ali junto, faz mesmo a diferença no vestiário? Com certeza. E tem uma característica, né? A gente trabalhou em outros lugares aí também, no profissional, também na Série B do ano passado. A torcida do Brasil tem uma característica um pouco diferente, né? Ela apoia. No último jogo a gente estava perdendo de 2-0, terminou o primeiro tempo 2-0 para o Criciúma. Né? E a torcida em nenhum momento deixou de apoiar. Então a gente carregou isso para dentro do vestiário. Né? Fica uma obrigação da gente deixar a torcida feliz, né? Porque ela está nos apoiando. Então, muitas torcidas, tu descer para o vestiário com um 2-0 dentro de casa, já vai chegar... Né, exigindo, vai chegar deixando uma carga negativa para os jogadores e ao contrário. Então a torcida do Brasil tem essa característica e isso não tem como não motivar o vestiário. Não tem como a gente não aumentar a nossa responsabilidade em fazer o melhor para essa torcida. Né? José Leão, auxiliar técnico do Clemer no Brasil de Pelotas, passagem aqui pela base do Internacional também. Como é que tu avalia essa passagem aqui no Inter? Foram 15 anos, né? Que eu trabalhei na base do Internacional. Eu tenho muito a agradecer ao Internacional por toda a minha formação. Eu comecei na escolinha, passei por todas as categorias, cheguei até ao sub-20. Né? Então, hoje, tudo o que eu tenho de futebol, toda a prática que eu tenho de futebol, eu devo muito ao Internacional. Né? Então, é um reconhecimento, eu vou levar o resto da minha vida. Que foi o clube que abriu as portas para iniciar a minha carreira. Então, eu só tenho a agradecer tudo que o Internacional me proporcionou. Hein? Obrigado por atender o Canal Gaúcho, Zé Leão. Sucesso, sorte ao Brasil. A gente espera que, até com uma melhor campanha, quem sabe, numa futura disputa de primeira divisão logo ali. Sucesso para vocês. Aquele abraço. Obrigado, agradeço o convite e vamos trabalhar para que a gente faça um belo gauchão aí, iniciar a Série B da melhor maneira possível, cumprindo todos os nossos objetivos. Tá certo. José Leão, aqui no Canal Futebol Gaúcho. Valeu, João Batista Filho, falando aí com o José Leão, que é auxiliar técnico do Clemer, trabalho muito bacana lá no Brasil de Pelotas, né? O Brasil que é um dos times gaúchos na Série B do Campeonato Brasileiro e hoje é um dos 3 líderes aí do atual Gauchão Ipiranga 2018. Bom, eu quero aproveitar para agradecer, não vou me cansar de agradecer a quantidade de compartilhamentos e mensagens deixadas no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso Instagram, no YouTube, sempre /canal Fute Gaúcho. Lembrando que o nosso WhatsApp 5199-410-5945. 5199-410-5945. Vamos falar de Copa do Brasil? Porque nós temos no dia... Aliás, na participação geral dos gaúchos, a Copa do Brasil 2018, essa é uma fase inicial, lembrando que o Grêmio entra apenas na fase das oitavas de final, mas eu quero fazer um destaque de uma modificação importante que tem da Copa do Brasil. O primeiro jogo, o mandante tem a obrigação de vitória. Se no primeiro jogo o mandante empatar, ele não precisa. Antigamente era o seguinte, por exemplo, dia 31 de janeiro, lá em Cascavel, no Paraná, vão jogar Boa Vista do Rio de Janeiro e Internacional. Esse Boa Vista de Saquarema, lá, que é a região litorânea do Rio, ele é o mandante. Na fórmula anterior da Copa do Brasil, ele até poderia empatar, que teria o segundo jogo. Ele não poderia perder, por exemplo, por 2 gols de diferença. Agora, se empatar, o Inter já estará classificado. Então, o mandante do jogo precisa vencer a primeira partida para garantir a segunda. Então, por exemplo, Boa Vista do Rio de Janeiro vai mandar o jogo contra o Inter lá em Cascavel.
dia 31 de janeiro. Só que um dia antes, no dia 30, o Caxias joga contra o Atlético do Paraná, lá na Arena da Baixada. Aliás, no Centenário. Para que o Caxias possa ter a segunda partida na Arena da Baixada, vai ter que vencer. Então, se empatar em casa, o Caxias está fora. Caxias e Atlético Paranaense no dia 30. Ainda no dia 31, Aimoré e Cuiabá, com a mesma necessidade de vitória, não pode empatar. Interporto, lá do Tocantins, contra o Juventude, também dia 31. Então, se empatar o jogo fora de casa, o Interporto estará fora da Copa do Brasil. E o Novo Hamburgo joga no dia 1º de fevereiro contra o Paysandu, no Estádio do Vale. O Novo Hamburgo precisa vencer, porque se empatar, não terá o jogo de volta contra o Paysandu lá no Pará. Lembrando, o Grêmio entrar na fase das oitavas de final da Copa do Brasil 2018. Mandante precisa vencer, não basta empatar. Vamos para a rua com mais uma matéria. A Júlia Goulart conversou com o Rodrigo Ferrari, que tem um caminho complicado para 2018. Ele tem a obrigação, não diria, mas ele tem uma responsabilidade de tentar trazer para a elite do futebol do Rio Grande do Sul o Passo Fundo de tantas glórias no futebol gaúcho. Rodrigo Ferrari, entrevistado pela repórter Júlia Goulart. O canal Futebol Gaúcho hoje vai conversar com o Rodrigo Ferrari, técnico do Passo Fundo. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, um prazer conversar com você. Prazer falar contigo, Júlia, com o público do canal do Futebol Gaúcho. É um prazer, uma alegria, né? E estar à frente do Passo Fundo é um desafio grande, mas eu acho que no futebol a gente tem que aceitar grandes desafios, né? Então, um treinador da nova geração, aí, esse desafio é uma porta muito grande para entrar de vez no futebol gaúcho, né? Um desafio muito grande que começa já na divisão de acesso. O Passo Fundo num grupo, né, bem forte, com Ipiranga, com Esportivo. É um baita desafio mesmo, né? Um grupo muito forte, né? Eu comentei nas redes sociais até que o nosso grupo, acredito que seja mais forte que o outro grupo. A tabela também para o Passo Fundo, nos 6 primeiros jogos, 4 fora e 2 em casa. Então nós temos que vencer esses desafios. Mas como eu disse, eu acho que o futebol, quem não quer aceitar desafio, não pode participar do futebol, principalmente o treinador, né? A pré-temporada vai iniciar agora, né, em janeiro para o Passo Fundo, mas para reforçar também, para ajudar o treinador, teve muito reforço, né, para a equipe de Passo Fundo. Isso, a gente teve essa liberdade, a direção, dentro de um valor orçamentário, né, de escrever alguns atletas que nós tínhamos vontade, que eu trabalhei. Todos os atletas do Passo Fundo, alguém da comissão viu jogar, isso foi um critério muito forte nosso, com passagem em divisões de acesso, pelo menos dos seus estados. Então, um aporte completo do Passo Fundo, é um clube com uma grande estrutura, se Deus quiser vai dar tudo certo. Como tu disseste, né, a grande estrutura que tem o Passo Fundo caiu, a gente sabe que ainda dá aquela enxugada quando cai, né, no orçamento, mas o Passo Fundo consegue manter a grande estrutura que tem e está fazendo até alguns reparos, né, como o gramado do Vermelhão da Serra, não quis se deixar levar, enfim, pelo rebaixamento e segue na luta para manter a estrutura e manter a qualidade que tem o Passo Fundo, né? É uma estrutura imensa, né? A gente sabe que não é fácil, tu perde uma cota muito alta, né? Mas com gestão, eu acho que isso que o Passo Fundo está pensando muito, o presidente Zambonato tem pensado muito na gestão, né, nos sócios, a gente precisa de sócios, é importantíssimo, acho que o interior tem que viver de sócios, ainda falta um pouquinho o nosso interior vestir mais a camisa nesse sentido, mas eu vejo que está com uma folha enxuta, mas com um trabalho de gestão bem feito, dá para dar resultados positivos. Resultados positivos ainda, a gente lembra daquela... Né, resultado é técnico, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura do resultado, e falando em técnico, falar um pouco de você, né, que teve uma passagem na Arábia Saudita. Me conta mais sobre isso. Isso, eu tive 2 passagens. Em 2014, nós somos campeões regionais, como se fosse campeão gaúcho, né, com um time de 3ª divisão nacional, com 80% de aproveitamento. Na segunda temporada de 2015, eu levei uma comissão gaúcha, nós somos vice-campeões. Então foi um grande aprendizado, principalmente em termos de gestão de pessoas. Hoje eu acho que o treinador ele tem que conhecer de tática, de técnica, né, o preparador de parte física, mas todos temos que ter gestão de pessoas. De nada adianta fazer tudo isso se o cara não correr por mim. Então eu acho que hoje o ponto alto do futebol é saber gerir pessoas. A nova geração de treinadores que está surgindo aí, temos aí o Jairzinho e muitos outros, Roger Machado, todos eles têm a graduação, né? Eles se aprofundam, fazem os cursos de licença da CBF, como tu mesmo fizestes, né? Isso, eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Futebol, tenho a licença B da CBF, estudei Psicologia, Coaching. Como eu disse, eu acho que hoje
Na verdade, o futebol é um jogo de erros. Quanto menos se erra, quanto mais dirimir erros, mais forte fica a tua equipe. Então, a gente tenta ser completo, né? E essa nova geração vem buscando isso. Mas sempre eu saliento, né, Júlia, de unir teoria e prática. Não dá para só ficar na teoria. Tem que ter vivência no campo, tem que sujar o pé no barro lá. Isso é muito importante. Então, unir teoria, buscar teoria e ver o que serve para o nosso futebol também. Não dá para trazer a Europa aqui para dentro, adaptar com o nosso futebol. Muito um bom ponto que tu trouxe, que é o futebol gaúcho, que eu aposto, né, garanto que é o futebol mais pegado do Brasil, mais bem jogado, o futebol mais raiz do Brasil, né? Eu passei nas 3 divisões do gaúcho, né? Então eu sei bem, quanto mais baixa a divisão, né, segundona e acesso, né, fica mais pegado e mais aguerrido ainda. Eu digo assim, então, tu traz uma metodologia europeia, onde tem só posse de bola, por exemplo, mas num gramado ruim, muitas vezes, não é fácil. Então, a gente tem que saber adaptar quais os pontos da metodologia europeia nos serve, né, para adaptar no Rio Grande do Sul e principalmente uma divisão menor. Futebol gaúcho, desejo muita boa sorte para o Passo Fundo agora, nessa temporada aqui no Futebol Gaúcho. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí e conto com a torcida do povo de Passo Fundo. Rodrigo Ferrari, treinador do Passo Fundo aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart, conversando aí com o Rodrigo Ferrari que tem uma responsabilidade de tentar trazer de volta aí para a elite do futebol gaúcho, o Passo Fundo. Deixa eu só corrigir algo que eu disse aqui, não tem jogo de volta, é jogo único na Copa do Brasil nessa fase inicial. Vale aquilo que eu disse, não pode empatar, se empatar, o mandante está fora da competição. Para passar adiante, ele vai ter que vencer. Então, só deixando claro, esses jogos todos que eu falei aqui da Copa do Brasil são partidas únicas. Então, tem dia 31 lá, o Inter jogando contra o Boa Vista. O Boa Vista só tem um caminho, vencer o Internacional. Se empatar, vantagem é do Inter, está fora o Boa Vista. Para fechar aqui a interatividade, abraço para o Arthur Gandolfi, para o Márcio Nunes, que é o técnico lá do Ipiranga de Erechim. Grande abraço, Márcio, parabéns pelo trabalho. O Diego Portela, o Jefferson Barbosa, o Giovanni da Silva, o José Cléo Soares, o Ailton Pavan, lá de Vacaria, o Darcy Lunardi e a Thaís Lopes. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente vai ficando por aqui, lembrando que Canal Futebol Gaúcho volta toda segunda-feira, das 7h45 às 8h30 da noite. Canal Futebol Gaúcho, porque aqui o futebol gaúcho é sempre tratado com muita categoria. Até mais, tchau!